bom ver todo mundo descontraído. A gente vai fazer revisão hoje de filosofia e vou deixar para o final. Não sei quem estava aqui na última aula, a gente pegou a parte de contemporânea, mas não pegou o século XX, né? O final da filosofia contemporânea. Não sei se eu já começo na contemporânea e depois volto para revisar, ou se a gente segue a sequência, começa já na revisão desde a antiga e deixa lá para o final da aula os filósofos contemporâneos do século XX que a gente não viu ainda, que eu trouxe Foucault e Horkheimer e Adorno, que são da Escola de Frankfurt. Aí como vocês acharem melhor, ou começar pela contemporânea, ou seguir a sequência mesmo lá, desde a antiga, vindo e fecha com a contemporânea, que é a mais recente, né? Aí, como vocês acharem melhor. Já? É isso? Todo mundo de acordo? Tá bom. Bom, então, a gente começa... lembra dessa linha aqui, né? Que a gente construiu lá no comecinho. Filosofia antiga, então ela começa fazendo aquela contraposição do pensamento mítico, mitológico, né? Então aqui, como é que isso se dá, né? O nascimento da filosofia ou a passagem do mito para o pensamento filosófico é um tema bem importante de vocês terem clareza do que significou, o que a gente está falando, né? Quando você diz a passagem do mito para a filosofia, será que isso é claro para todo mundo? Né? Então, são duas formas diferentes de olhar para o mundo e de explicar o mundo. E a gente está falando de mundo mesmo, de origem do universo. Aqui, a ideia é do caos ao cosmos. Então, essa palavra cosmos a gente usa hoje ainda, né? O cósmico, se referindo àquilo que diz respeito ao universo, ao mundo. E aqui a palavra caos é uma palavra grega que significa algo totalmente desordenado. Na verdade, como a mitologia grega explica a origem do universo, é justamente a partir do caos. Então havia uma total desorganização, um deus, né? A mitologia utiliza deuses, um deus chamado Caos, que vivia sozinho, não havia nada, e ele decide então criar Gaia, criar a Terra. Então, dentro dessa estrutura mítica, né, utilizando narrativas lendárias, utilizando figuras de deuses, apelos a essas forças extrafísicas, que o mito ou a mitologia explicava naquele momento, na Grécia, a origem do universo. A gente pode dizer que isso não é racional? O que vocês acham? De uma certa forma é racional, ou seja, o homem está utilizando a sua razão para gerar um tipo de explicação. Porém, não é a razão lógica do logos que nós conhecemos. Não, então, aqui, essa ideia de lógica vem da palavra logos, né? Então, aqui, o mito, ele se contrapõe ao logos. Mitos de narrativa se contrapõe ao logos, né? Que é esse discurso típico da filosofia, que vai começar ali com a filosofia dos filósofos físicos pré-socráticos. Então, olha só, o objeto que eles estão olhando, que eles querem explicar, é a mesma coisa. É a origem do universo. De onde o universo vem, de onde as coisas vêm. Esse esforço de olhar para a natureza e tentar explicar é o mesmo. Porém, na mitologia, né, ou seja, anterior a essa forma de conhecimento que se inaugura a partir desse momento, que é a filosofia, era através, então, dessas forças lendárias, desses deuses. E na filosofia pré-socrática, então, né, que a gente convenciona chamar de pré-socrática, que são os filósofos físicos, eles começam a olhar para esse universo, tentar explicar a origem, a forma de organização desse cosmos, a partir de quê? De elementos da própria natureza. Então, eles não vão mais recorrer a deuses, eles não vão mais recorrer a forças extrafísicas que estão fora do mundo. Eles vão olhar para o próprio mundo e vão dizer, por exemplo, a água, como disse Tales, é o princípio primordial, é aquilo que está dando origem, está fundamentando, está envolvido aí está organizando toda a existência do universo, do cosmos, né? Então, a passagem do mito para a filosofia, basicamente é isso. Formas diferentes de se explicar o universo, e não significa que uma é melhor do que a outra. Hoje mesmo nós podemos falar, por exemplo,
sobre a origem do universo. A gente pode pensar numa forma científica de explicação, né? Teorias científicas, teoria do Big Bang, ou enfim, teorias científicas que explicam a origem do universo. A gente teria uma forma mais filosófica, através do discurso, discursiva, e a forma mitológica, que não é só a grega, existem diferentes mitologias, né? Mitologia indígena, outras mitologias, que sempre vão estar, então, nesse registro de uma narrativa que recorre a forças extrafísicas, não totalmente lógica, e lógico, claro, vem de logos, né, desse discurso. Tudo bem? Daí, então, quem eram esses filósofos, né, os filósofos pré-socráticos? E os pré-socráticos, lembra, essa denominação, ela é cronológica, significa que eles vieram antes de Sócrates? É também, mas não é só isso, né? O Sócrates, por exemplo, ele conversava com Parmênides, ele chegou a dialogar com Parmênides, que é considerado um filósofo pré-socrático. Então, assim, essa denominação pré-socrática é muito por conta desse caráter da filosofia que era feita nesse período, né? Ou seja, aquela que olha para a natureza, aquela que busca principalmente explicar o mundo, a origem do universo. A partir de Sócrates isso muda, né? Com Sócrates a gente começa a olhar para o homem, para os costumes, para a cultura, né? Cultura entendida ali como a forma de organização social da polis, como se dão os costumes. Então a gente vai ter uma reflexão mais voltada para a ética, para o ethos, para o costume, a partir de Sócrates. Então é principalmente por isso que esses filósofos que buscavam a arquê, lembra que olhavam para a physis, né? A física, buscam a arquê, um princípio primordial que explica ali o universo. Principalmente por isso, então, que eles são chamados de pré-socráticos, no sentido de aquilo que só se fazia antes de Sócrates. Depois de Sócrates muda a forma de fazer filosofia. Tá bom? Dos filósofos pré-socráticos, a gente tem 5 escolas, né? Então, são vários filósofos pré-socráticos, cada um falando da sua arquê, cada um trazendo aí a sua contribuição. É legal dar uma revisada, mas os principais são Tales de Mileto, Heráclito e Parmênides. Então, o Heráclito fala daquela mudança constante, né? Ele fala do fogo, mas o fogo aqui significa não é possível entrar 2 vezes no mesmo rio, né? A gente tem o Tales que dizia que era a água, Anaximandro, que dizia que era o ápero, um elemento infinito, enfim. Cada um desses filósofos pré-socráticos vai trazer aí a sua ideia de uma arquê, de um princípio primordial que origina e que organiza o universo, o cosmos. Tem aqui os filósofos chamados de atomistas, né? O Demócrito de Abdera, que dizia que era o átomo, era uma partícula indivisível, imutável e eterna, que ele entendia por átomo, não é o átomo no sentido da ciência moderna, mas essa denominação átomo que a gente conhece hoje é em referência ao pensamento atomista lá dos pré-socráticos. Então, eles eram bastante, se a gente for fazer essa comparação de período histórico, né, eram bastante cientistas nesse sentido. Já existe ali uma semente de um pensamento científico, né? O Empédocles, por exemplo, falava de 4 elementos e não apenas um. Era o ar, a água, a terra e o fogo, os 4 elementos que a gente hoje conhece, e 2 princípios, amor e ódio, que funcionariam com o que a gente chama hoje de atração e repulsão na física. Então aqui o amor é aquilo que aproxima, o ódio é aquilo que... Mas a gente tem alguns resquícios ainda de pensamento mitológico, né? Por exemplo, emoções, sensações, sentimentos, tudo isso é um pouco ainda característica de pensamento mitológico. Aí então, na filosofia antiga, lembrando, né? Ela vai se dividir em diferentes períodos, né? Tem, a partir da filosofia pré-socrática, então, a gente tem inaugurado aí o período clássico, o período socrático com Sócrates, no embate com os sofistas, e logo em seguida Platão e Aristóteles. Então, esses
com certeza são os 3 principais filósofos de toda a antiguidade. Não sei se é muito exagero dizer de toda a filosofia, Platão e Aristóteles, porque eles sempre vão estar sendo citados, retomados, são realmente referência para toda a tradição filosófica ocidental, né? Platão e Aristóteles. Então, do Platão, a gente tem principalmente a teoria das ideias, que é bom sempre ter com clareza, né, as ideias dessa teoria, dessa doutrina das ideias ou formas puras, como ele chamou, né, que é aquela que diz que existe um mundo sensível e um mundo de formas ideais que é eterno, perfeito, e um mundo imperfeito, onde as coisas estão em constante transformação. Perceba que, quando ele diz isso, ele retoma, de uma certa forma, os filósofos pré-socráticos. O Heráclito não dizia que tudo estava em permanente mudança? Quando ele diz aqui o mundo sensível, esse mundo onde nada é permanente, ele está retomando o Heráclito. E quando ele diz que existe um mundo ideal, ele já retoma as ideias de Parmênides. Então, esse é um movimento que sempre vai existir na filosofia, de estar retomando, né, conceitos anteriores aí. Para o Aristóteles, ele escreveu sobre muita coisa, realmente, assim, acho que um dos filósofos que mais escreveu, mais abrangeu, assim, a filosofia dele abrangeu muitas áreas, né? Sobre metafísica, sobre lógica, sobre ética, política. Mas aqui eu queria destacar a ética do Aristóteles, né? Que é conhecida como eudemonia ou eudaimonia, que é a noção de felicidade. Então, para Aristóteles, a finalidade do homem é alcançar a felicidade, que é chamada de eudaimonia. E aí eu vou retomar isso daqui a pouquinho, para ver como que ele entende que a gente alcança a felicidade, o que é essa eudaimonia. E aqui 3 frases do Sócrates principais, né, pelas quais ele é conhecido. O conhece-te a ti mesmo, que é a ideia da filosofia socrática do autoconhecimento. Só sei que nada sei, né, uma frase que o Sócrates disse quando consultado o oráculo de Delfos sobre quem era o homem mais sábio da Grécia, o oráculo disse que seria Sócrates. Sócrates, ao saber disso, falou, mas por que eu seria o homem mais sábio do mundo? Deve ser por isso, então. Porque eu reconheço a minha própria ignorância. E aí nasce essa frase, né? Só sei que nada sei. Então, a minha sabedoria consiste em reconhecer que eu não sei sobre as coisas. Reconhecer a minha ignorância, isso daqui é um ponto de partida para você adquirir conhecimento verdadeiro sobre as coisas. Que aquele que pensa que sabe, nada sabe, permanece na ignorância, sem nem saber que é ignorante, né? Essa é a ideia. Preciso reconhecer a ignorância, dar esse ponto, esse passo esse ponto de partida, esse passo para adquirir, então, o conhecimento verdadeiro. E a outra frase do Sócrates, a vida não examinada não vale a pena ser vivida, que teria sido uma frase que ele disse antes da sua execução, né, da sua condenação. Então, o Sócrates, aqui essa imagem ele em praça pública, né, como era hábito dele, discursar com os jovens de Atenas, onde ele confrontava as pessoas, né, questionando sobre os fundamentos dos seus costumes. Ele utilizava um método que é chamado de maiêutica, né? O método da maiêutica consiste em fazer nascer as ideias que as pessoas elas mesmas já têm, ou seja, ele não chega impondo uma verdade ou ensinando conceitos. A ideia do Sócrates é justamente de que todos contêm em si mesmo conhecimento. Lembra da ideia da reminiscência também do Platão, né? É um pouco nesse registro, nesse sentido. Então, a maiêutica significa parturição, ele atuaria como uma espécie de parteiro. A mãe do Sócrates era parteira, né, inclusive. Então, essa ideia de parturição de ideias, dar luz às ideias, através de quê? Desse método que é perguntar, levar a pessoa, ela própria, a se contradizer, ela mesma a perceber o quanto não está fundamentado aquilo que ela achava que sim estava, né? Então, existe também um outro elemento da filosofia socrática que é chamado de ironia. Às vezes ele zombava um pouco, as pessoas se irritavam, né? Nos diálogos de Platão que a gente lê.
onde Sócrates está discursando, ali conversando com os sofistas ou com outros interlocutores, é muito comum a gente ver os interlocutores ficando irritados com Sócrates, né? Então ele tinha esse elemento também que é chamado de ironia, tá? Então é um ponto que eu acho importante, o método da maiêutica, que é o método socrático, e a ironia socrática, assim como a noção de autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, tudo isso é característica da filosofia do próprio Sócrates, socrática e não platônica, né? Porque aí Platão vai desenvolver as ideias de Sócrates, mas quando a gente fala em Sócrates mesmo, acho que é interessante se lembrar disso. Então aqui, Sócrates e os sofistas na democracia ateniense, né? Era o sistema de governo que a gente tinha nesse momento, e o Sócrates ele é condenado à morte dentro desse sistema democrático. Então, a acusação de Sócrates era a seguinte, de que ele estava corrompendo a juventude e fazendo a juventude descrer dos deuses do Estado, a religião era politeísta. Então, mas aí a gente pensa, será que a verdadeira razão da acusação, da condenação de Sócrates, ela era religiosa, era realmente por conta da religião, ou ela tinha outros interesses aí, mais envolvidos com a política, com a polis, né? Com os assuntos da polis. Então aqui a gente tem uma imagem de como se davam as chamadas assembleias, né? Dentro da democracia ateniense, a gente tem as assembleias que são aquelas reuniões na ágora, na praça pública, onde todos os cidadãos, que são aqueles que participam da vida política, se reúnem para conversar sobre os assuntos da polis e fazer ali. Nesse momento eles estão fazendo uma votação, por exemplo, é uma democracia direta, participativa direta em Atenas nesse período, certo? Que significa o quê? Eles votam, eles opinam, eles não estão ali diretamente participando. Nesse tipo de sistema aqui, os sofistas tinham um papel fundamental, porque os sofistas eles ensinavam você a ter um bom desempenho, né, retórico, falar bem, e falar bem aqui, ter um bom discurso, saber defender argumentos, independente da verdade ou falsidade desses argumentos, que era o que os sofistas diziam, né, que eles eram capazes de defender qualquer tipo de argumento, independente da verdade ou da falsidade. E Sócrates se coloca contra isso. Esse é o embate que é conhecido como doxa versus episteme, né? Então, a doxa é a opinião, que seria aquilo, segundo Sócrates, que estaria na base da filosofia dos sofistas. E o que o Sócrates busca é a episteme, que seria a ciência, ou entendido como conhecimento verdadeiro, verdade. Então lembra que a gente vai ter depois, lá na modernidade, um termo chamado epistemologia, que é a busca da verdade, vem dessa palavra que significa já desde aqui essa busca, esse interesse por encontrar a verdade, né? Então, aqui o Sócrates, então, ao propor isso aqui, que se busque a verdade, e que isso aqui não é mais válido, a doxa, a opinião, ele coloca em risco essa própria forma de fazer política que está acontecendo no período, que é a democracia. A democracia está toda pautada no discurso, né? No desempenho do discurso. Então, esse é um dos motivos pelos quais Sócrates representa uma ameaça para o sistema democrático, enquanto sistema político. E aí, lembrando que talvez tenha um áudio que comece e vocês não se importem, tá bom? Que é do próprio slide, mas enfim. Então, quem eram os cidadãos? Todos os cidadãos podiam participar, né, da vida política, da vida da polis, mas quem eram os cidadãos? Vocês sabem, tem clareza sobre isso? Os líderes gregos, né, de Atenas. Exatamente. Então, assim, a gente tem essa ideia de que a democracia ela é um sistema de governo mais aberto ao povo, né, que é o governo do povo,
do cidadão, porém esse cidadão é uma parcela bem pequena nesse momento, né? Para ser cidadão, você tem que ser homem, maior de 18 anos, nascido e residente em Atenas, os pais também têm que ser atenienses e, principalmente, precisa ter ali propriedades de terras, né? Então, as pessoas que começam... Por que tem essa abertura aí para a democracia, para esses cidadãos? Que existe uma classe que está ascendendo economicamente, que são aqueles que vão se integrar aqui a essa noção de cidadãos. Quem eram os que estavam excluídos da cidadania, que era quase 90% da população? Eram os estrangeiros. Estrangeiro é qualquer pessoa que não nasceu em Atenas. Se você nasceu em Esparta, você é estrangeiro, né? Então, eram os estrangeiros, eram os escravos. Os escravos, nesse momento, são aqueles que são derrotados em guerra, ou filhos de escravos que também se tornam escravos, né? E eram também as mulheres e as crianças. Então, todos esses são excluídos da cidadania, excluídos da participação política. O Platão. Platão, então, ele é um crítico da democracia e ele vai propor no livro A República um sistema de governo, uma cidade ideal, né, uma forma de organização ideal, que ele chamou de sofocracia. Né? O que é isso? Ele é um modelo de sociedade que, segundo ele, traria um governo perfeito, onde o governante seria aquele que é melhor preparado para isso, que, segundo ele, são os filósofos. Então, é um modelo de sociedade, né, onde os reis são filósofos, né? O governo perfeito é dirigido então por reis filósofos. E a educação, dentro desse modelo que ele apresenta na República, seria o meio de promover uma sociedade justa. Então, para chegar nesse momento, nesse papel de governante, de rei filósofo, o homem teria, segundo esse modelo que o Platão apresenta, que passar por um longo processo de educação dentro do Estado. A educação é o papel do Estado, duraria mais ou menos uns 50 anos, até chegar nesse ponto de exercer o governo, teriam se passado aí 50 anos de educação, de diferentes etapas da educação. Ele defende uma sociedade de classes, né? São 3 classes aí que ele apresenta, que seria, as classes da cidade aqui seriam as dos artesãos, agricultores e comerciantes, cuidando de quê? Das necessidades básicas da polis, prover as necessidades básicas da polis. A outra classe seria a dos guerreiros, que seriam aqueles responsáveis por proteger a cidade. E por último, lá no topo, né, dessa estrutura de classes, estariam os magistrados e governantes, que são aqueles que têm uma educação voltada para isso e que possuem mais sabedoria para governar, né? Isso aqui está em consonância com uma outra teoria do Platão, que é a teoria da tripartição da alma. Ele diz que a alma ela é dividida em 3 partes. A alma racional e 2 partes irracionais. Uma tem relação com essas emoções, com o ímpeto, e a outra com as necessidades básicas de sobrevivência. Então, ele está relacionando essas partes da alma com as classes da cidade. E aquelas etapas de educação que o homem tem que passar até chegar a ser governante, justamente passam por uma seleção. Então, todas as pessoas estão dentro do mesmo sistema de educação. Existe um primeiro exame. Nesse primeiro exame você vai eliminar as pessoas que vão continuar as outras etapas, que são aquelas que se provou que tem mais inclinação para essa parte concupiscente da alma, tem mais inclinação para serem artesãos, agricultores e comerciantes. Por mais 20 anos, os outros continuam o processo de educação. E aí, depois de um outro exame, se tira, então, aí quem são aqueles que têm preparo para ser guerreiro, para defender a cidade. E depois de outros 10 anos, ali os governantes que vão aprender a dialética, a música, as artes que ele considera mais
racionais, mais desenvolvidas, então seriam para os governantes. Aqui, essa é a imagem do mito, né, da alegoria da caverna, que com certeza vocês já conhecem. Ela é interessante para a gente pensar que ela define tanto a teoria do conhecimento do Platão, que diz que você sai de um mundo sensível, né, quanto a teoria política, essa que a gente acabou de falar. Por quê? Quem é esse magistrado, esse governante que está lá no topo, né, que é aquele que é mais racional? É justamente a figura do filósofo, do rei filósofo. É aquele que consegue fazer essas etapas de elevação, de contemplação das ideias puras e que tem então esse papel de governar, de voltar e levar as outras pessoas a enxergarem o bem, né? Então, a ideia, essa alegoria da caverna, ela exemplifica bastante assim o teor do pensamento platônico como um todo. Alguma pergunta? Sobre o Aristóteles, né? Então, o Aristóteles vai dizer sobre a ética aristotélica que o fim da humanidade, o fim da vida humana é alcançar a felicidade, que ele chama, que é conhecida como eudaimonia. Mas o que seria essa felicidade? Seria ter bens materiais? Seria ter fama, honra? O que seria essa felicidade? Ele diz assim, a felicidade ela só pode ser alcançada através daquilo que define o homem, que faz parte da própria natureza humana, que o diferencia de todos os outros, que é a racionalidade. Então é através do uso da razão que a gente chega a alcançar essa felicidade. Mas como isso, né? E aí ele vai dizer, a virtude e a ação ética, elas têm que ser treinadas de forma a se alcançar uma segunda natureza, ou seja, a noção de hábito, né? Ou seja, você vai atingir, através do hábito, treinando a vontade, pela deliberação, pela escolha racional, essa virtude. Então, assim, o Aristóteles ele apresenta uma lista de mais ou menos 30 virtudes e essas virtudes, elas podem se tornar vícios se você tiver em excesso ou faltando. Um exemplo para ficar mais claro, né? Se a virtude for a coragem, por exemplo, ele considera que a coragem é uma virtude. Porém, se a pessoa ela tem coragem demais, se sobra, isso se torna um vício por excesso, que vai ser chamado de temeridade. É aquela pessoa que se coloca em todo tipo de situação de risco, que não avalia, né, os riscos. E se você tiver coragem menos do que é necessário para ter virtude, você vai ser então uma pessoa covarde. Então, existe essa tabela de virtudes e de vícios, por defeito ou por excesso, né? Qual é o objetivo para se alcançar a felicidade através da ética? É você alcançar o equilíbrio, que aqui é chamado de justa medida, ou meio termo. É esse ponto do meio aí, de equilíbrio total, né? Justa medida ou meio termo. E é através, então, da racionalidade. Você vai escolher, fazer deliberações. Através da racionalidade que você vai alcançar a virtude. Nós não nascemos virtuosos, diz o Aristóteles. A gente vai treinar isso. Aí é que está a dimensão ética do que ele está trazendo, né? A ética significa que você usar a sua razão, fazer escolhas e treinar, cada vez mais, ser cada vez melhor naquilo. É assim que se alcança, segundo ele, a virtude da prudência, que é a virtude maior aí, que traria a felicidade para o ser humano. Então aqui o que é importante? A noção de eudaimonia, que é felicidade para Aristóteles, a noção da ética dele como uma ética do hábito e da ação, da escolha, né, racional, e principalmente essa noção de justa medida, de meio termo. Sempre está fazendo esse cálculo aí de virtudes, né? Então tem outros exemplos aqui, por exemplo, a generosidade seria uma virtude. Porém, se você tem um excesso de generosidade, você passa a ser aquela pessoa que esbanja, né? Se você tem falta de generosidade, você vira uma pessoa avarenta, tacanha.
né? Então, todas as virtudes para Aristóteles passam por esse crivo do equilíbrio, da justa medida. Tudo bem? Posso passar? Lembrando lá da filosofia medieval, então. Lembra que a gente tem ali uma fase, um período de transição do pensamento grego, do pensamento antigo, para o período medieval, que a gente chamou de neoplatonismo, né? Uma corrente lá no final da antiguidade chamada neoplatonismo, onde o principal representante foi Plotino que retomava as ideias de Platão, mas também de alguns filósofos pré-socráticos, principalmente Pitágoras. Então, qual era a característica principal do neoplatonismo? Eles tinham já uma aproximação, nesse período aí de transição, com as religiões monoteístas, com o próprio cristianismo. E é por isso que esse vai ser o ponto de acesso aí de Santo Agostinho, né? Ele vai ler Platão através do Plotino, e a partir daí, dessa filosofia do neoplatonismo, Santo Agostinho então vai começar a reelaborar, se apropriar, se aproximar dos conceitos do Platão. Lembrando que filosofia medieval a gente divide entre patrística e escolástica. A patrística é a primeira fase, né, aquele comecinho, é chamada de patrística se referindo aos pais da igreja, ou seja, aqueles homens, aqueles pensadores que são da igreja, mas que estão construindo a base teórica da igreja, teológica da igreja. E como que eles vão fazer isso? Qual é o momento que eles estão vivendo? Eles estão diante de uma infinidade de pagãos. Então, o maior desafio que eles têm é cristianizar. Para cristianizar, dentro de uma cultura, dentro de toda uma forma de pensamento que já está ali constituída, eles vão se beber aí nas fontes da filosofia e cristianizar esses argumentos para ir atraindo cada vez mais pagãos. É assim que se dá a expansão do cristianismo e principalmente da Igreja Católica, né? Nesse momento a gente tem ali vários cristianismos, o cristianismo primitivo, várias formas de ser cristão. E a gente está num período, então, na patrística de construção da Igreja Católica, né? Por isso, patrística de pais, de padres, pais da Igreja. E a segunda etapa da filosofia medieval, que também pode ser chamada de filosofia cristã, que durou 1000 anos, lembra? Alta Idade Média, lá no início, Baixa Idade Média, mais aqui próximo. A segunda parte se chama escolástica. Escolástica fazendo referência às escolas clericais, né? A essa expansão da escola, do ensino, das primeiras universidades. Aqui a gente já tem um momento de crescimento das cidades, né? Volta essa ideia a convivência mesmo nas cidades, um comércio que começa a florescer. Então, nesse momento a gente vai ter, através de São Tomás de Aquino, a releitura cristã da filosofia aristotélica. Então, Santo Agostinho retoma Platão, São Tomás de Aquino retoma Aristóteles. Santo Agostinho, idealista, São Tomás de Aquino, mais materialista, mais voltado para a observação da natureza, assim como era a filosofia de Aristóteles. Só para representar, né, a passagem da filosofia antiga, através do neoplatonismo, para a filosofia medieval. Então, ali a gente tem Sócrates, os filósofos discursando. No neoplatonismo, a gente tem ali a academia do Platão, que foi fechada já nesse período ali do final do neoplatonismo, né, quando começa a se consolidar a Igreja Católica como religião oficial do Estado. São fechadas todas as escolas de origem pagã, né? E a partir daí, então, só existe um tipo de filosofia permitida e possível, que é a filosofia cristã. Não tem mais filosofia pagã, né? Proibido realmente por decreto, por lei. Então, aqui a gente vai ter esse registro da filosofia medieval. Quem são os filósofos medievais?
são os clérigos, são as pessoas da igreja, né? Os pais, os doutores da igreja, são os doutores da igreja. Na filosofia antiga, a gente não tinha diferenciação, né? O divino, o material, eles participavam da physis, da natureza. No neoplatonismo a gente começa a ter essa distanciação, isso também aproxima o neoplatonismo do cristianismo. E aí, a noção que define, né, a filosofia medieval cristã, que é essa relação permanente entre fé e razão. De que forma? A gente tem as verdades reveladas da Bíblia, né? Porém, elas serão sistematizadas de uma forma racional, que era uma característica da filosofia grega. E a gente tem termos filosóficos, tradição filosófica, conceitos filosóficos que vão ser cristianizados, né? Então, existe aí uma troca, uma simbiose entre fé e razão, entre paganismo e cristianismo nesse momento, né? Tanto que, qual é o objetivo sempre? Expandir o cristianismo, né? Não ter mais barreiras para o cristianismo. Esse é o objetivo. O Santo Ambrósio dizia, por conta disso, inclusive, toda verdade dita por quem quer que seja é do Espírito Santo, ou seja, todas as verdades filosóficas que eram consideradas pagãs, que estavam lá na Grécia Antiga, elas devem ser aceitas, elas devem ser incorporadas. Por quê? Elas são, na verdade, elas são verdades do próprio Espírito Santo. É sempre Deus a fonte de verdade, né? Essa é a ideia. E aqui, então, a gente tem, obviamente, uma filosofia dogmática, né? Ou seja, tem verdades religiosas incontestáveis na base ali da filosofia. Principal característica de todo esse período, teocentrismo. Deus permeando todas as relações, relação de conhecimento, relações culturais, relações científicas mesmo, né? A própria ciência. Caracteriza, então, esse período um esforço de conciliação entre razão e fé. Num primeiro momento, que é o da patrística, a razão está muito mais subordinada à fé, e num segundo momento, a razão ela é mais integrada à fé. Existe uma maior abertura para o exercício racional e filosófico no segundo momento da escolástica, né? Justamente por conta da grande abertura para as universidades, para as escolas. Existe muita gente estudando, né? Inclusive teologia. Então, nesse momento, realmente a razão está mais integrada com a fé, e isso abre portas aí para o movimento que vem logo em seguida, no finalzinho da escolástica, que é o Renascimento, abrindo a modernidade. E aqui, o que é importante? Sempre ter em mente esse movimento científico, como ele se deu, né? Nós temos, então, como sistema cosmológico, nesse momento da Idade Média, desde Aristóteles, o sistema cosmológico geocêntrico, chamado de aristotélico-ptolomaico. O que é isso? A Terra está no centro do universo. É assim que a gente compreende o mundo. É assim que o homem compreende o mundo e a sua própria posição no mundo, né? Isso já vem desde lá de Aristóteles e vai se manter até o começo do Renascimento. Por isso que a gente tem que entender a modernidade, que começa com o Renascimento, como um momento de grande ruptura, né? Depois de 1000 anos desse quadro aqui que a gente está analisando agora, a gente vai ter desenvolvimento científico, progresso da razão, né? Muitas coisas realmente acontecendo, a substituição desse sistema cosmológico, tudo isso trazendo uma fé, perdoem a palavra, fé no progresso humano, na razão humana, né? Não é fé a palavra, é razão, é justamente querer abandonar a fé, mas é nesse sentido de contrapor mesmo, né? Essa realidade aqui do período medieval com a realidade que vem ali a partir do Renascimento, abrindo a Idade Moderna. Então,
qual seria a influência da filosofia pagã entre esses filósofos medievais cristãos que são Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, né? Para o Agostinho de Hipona é principalmente o idealismo platônico e para o Tomás de Aquino o materialismo de Aristóteles. Então, a ideia de que, aqui em Tomás de Aquino, né? Deus deixa sua assinatura na natureza. Então, é possível sim observar a natureza, né, cientificamente e provar a existência de Deus a partir dessa observação da natureza. Enquanto Agostinho de Hipona já dizia que a razão ela era vazia sem a fé, né? Era preciso crer para entender e entender para crer. O Agostinho, então, muito mais naquele registro do idealismo do Platão, do mundo das ideias, dos dois mundos, né? Dessa duplicação de mundos. Quais os principais conceitos aí que cada um desses filósofos tomou da antiguidade, né? O Santo Agostinho, através da sua chamada teoria da iluminação, ele toma as ideias de Platão das formas puras, aquela contraposição de mundo sensível e mundo inteligível. O Tomás de Aquino vai se basear naquela teoria das 4 causas do Aristóteles para provar a existência de Deus de uma forma mais racional, né? Aqui a gente tem isso melhor. Então, a teoria da iluminação divina em Agostinho, ela tem relação com a reminiscência platônica? O que é a reminiscência platônica? Era aquela ideia de que o homem não conhece, ele lembra do conhecimento, ele já contemplou, um dia ele já contemplou as verdades, as formas ideais, né, as verdades puras, as formas puras, ele se esquece ao encarnar, porém depois ele começa a se lembrar, né, dessas verdades. Para o Santo Agostinho, ele vai meio que reelaborar essa teoria da reminiscência e vai chamar de teoria da iluminação. E vai dizer que aquelas ideias puras, aquelas formas puras que estão lá no mundo ideal do Platão, elas fazem parte da mente de Deus, da inteligência criadora. E é a partir, então, da iluminação, ou seja, Deus ao criar o homem, a própria razão humana já contém em si essa centelha divina, esse dedinho de Deus aí que ilumina o homem. A razão humana, ela é já essa presença, né, da mente de Deus, das ideias imutáveis que estão na mente de Deus. Então, o homem tem acesso através não da reminiscência, não é lembrar-se, e sim da oração, da interiorização. A partir da interiorização ele toma contato com essa realidade superior aí, que é a inteligência divina. Então assim ele se apropria, reelabora a teoria da reminiscência do Platão. As verdades estão na alma e são acessadas pela luz natural, pela centelha divina que há no homem, enquanto lá as verdades estão na alma e são acessadas pela reminiscência, pela rememoração. O Tomás de Aquino, como que ele usa, né, se apropria, enfim, se aproxima dessa filosofia aristotélica para explicar a existência de Deus. Ele se baseia, então, na teoria das 4 causas. Lembram como que era a teoria das 4 causas do Aristóteles? A gente usou na aula aquele exemplo de uma escultura, né? Vamos supor que você tem uma escultura feita de madeira, que eu coloque aqui em cima da mesa agora uma cabeça de um leão, tá? Todo esculpido em madeira. O Aristóteles vai dizer que essa escultura, assim como qualquer coisa na natureza, pode ser explicada através de 4 causas: causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Qual seria a causa material dessa escultura de madeira, de uma cabeça de leão que está aqui? Causa material, qual é? A matéria de qual é feito. A causa material é a matéria de qual é feito. Madeira.
A madeira. Qual seria a causa formal? Aquilo que dá forma. É o leão. É o leão. Poderia ser qualquer outra coisa, mas é o leão que é a causa formal. A causa eficiente, aquilo que dá início, que gera, que põe em movimento. Quem seria? O homem, a pessoa que esculpiu, o próprio escultor. E a causa final é a finalidade, o objetivo, o propósito para qual tende, né, que seria aí por exemplo, enfeitar algum espaço, enfim, poderiam ser diversas finalidades. E é a partir então dessa teoria das 4 causas que o São Tomás de Aquino vai utilizar cada um daqueles argumentos para explicar a existência de Deus de uma forma racional. Voltando aqui, só para a gente lembrar o que foi a patrística e o que foi a escolástica, né? A patrística é aquele movimento que se iniciou nos primeiros séculos da era cristã e que foi desenvolvido pelos pais da igreja, certo? Onde o objetivo principal aí era a fundamentação, né, as bases da religião católica. E a escolástica, o período marcado pelas escolas e universidades. Aqui a gente vai ter, então, a retomada do Aristóteles. Tudo bem até aqui, gente, na medieval? Partir, então, para a moderna. Eu acho que isso aqui está mais fresco na cabeça de vocês, a gente viu mais vezes, né? Filosofia moderna ou não? Me digam. Sim. Bom, na moderna o que a gente tem? Abrindo a filosofia moderna, a gente tem esse período chamado de Renascimento. Renascimento a gente vai ter aí uma revolução científica, várias descobertas na física, na matemática, muita transformação no sistema de pensamento. A gente vai ter a substituição daquele modelo de sistema cosmológico, né? É aqui que vai finalmente ser vencida aquela barreira que a igreja colocou durante tanto tempo e que vai então se passar para o sistema heliocêntrico, né? Copernicano, que é chamado de Revolução Copernicana, né? Não só Copérnico, Galileu tem um papel bem importante nesse momento. Mas enfim, é tudo nesse período então que abre a modernidade. O que caracteriza então todo esse período da modernidade? A ideia de progresso da humanidade, desenvolvimento científico, domínio da natureza através da ciência, ou seja, soberania do homem, soberania racional, né? Alcançar a racionalidade, desenvolver ao máximo a racionalidade, e esse desenvolvimento da racionalidade sempre vai estar associado com uma ideia de progresso humano, progresso moral inclusive, principalmente no iluminismo com Kant, onde o Kant vai dar base racional para a ética, né? Então, é importante, bem importante ter a filosofia moderna. Eu acho que é um dos temas que mais cai na prova do Enem, sempre tem, é arroz de festa mesmo, assim, principalmente esse projeto da modernidade aí pautado no desenvolvimento racional, na ciência, tá? Sempre cai alguma coisa, se não cai diretamente sobre o filósofo, cai alguma coisa sobre esse projeto da modernidade. Então, é bacana vocês gravarem isso, assim, a modernidade como esse período em que se confia totalmente em todas as potencialidades humanas, né? E principalmente no desenvolvimento científico e de dominar a natureza, não mais apenas conhecer a natureza, mas atuar sobre ela, né? E daí o desenvolvimento científico, tecnológico, inclusive. Então, bom, dentro desse período a gente vai ter também uma ruptura, né? O Renascimento acho que é esse momento de maior ruptura mesmo com o mundo medieval, com a religião. A gente tem Maquiavel dentro da política como esse principal filósofo que vai romper com a tradição religiosa dentro da política e inclusive com a ética, vai flexibilizar a ética, né? Como que ele faz isso? Vou pular lá para o Maquiavel então, gente. E aí depois eu volto. O Maquiavel, como que ele faz isso, né? Ele escreve lá um livro chamado O Príncipe. Nesse livro ele está dando conselhos para o príncipe, como que ele deve conquistar e manter o poder.
E aí ele diz que o príncipe precisa ter uma coisa chamada virtude. Essa virtude ela não é nada parecido com as virtudes morais cristãs que a gente já conhece e que eram exigidas durante todo o período anterior a ele. Então ele vai desvincular totalmente a religião e a moral cristã da atividade política. Ele vai dizer que essa virtude é uma capacidade de olhar para o momento, olhar para o agora e agir no agora, e agir da forma que melhor convier para manter o controle do seu governo, né? Então, a ética, ela não se aplica ao governante da mesma forma que ela deve se aplicar ao cidadão, ao súdito, né? Ela é flexibilizada, então, nesse sentido. E ele chama a fortuna daquele acaso, daquilo que é imprevisível, a má sorte, qualquer coisa que pode acontecer que não é prevista. Porém, um bom governante, ele tem que saber controlar isso, tem que estar preparado para prever e controlar a fortuna. Né? Então, aqui a gente tem o chamado realismo político. Lembra que eu estava falando agora há pouco da cidade ideal do Platão? Da sofocracia dos reis filósofos? Aquilo algum dia aconteceu? Nunca. Não passou de um ideal, de uma proposta política ideal, de como a política deve ser. Santo Agostinho fez o mesmo na Cidade de Deus, falava de uma política ideal. Pela primeira vez, um filósofo está falando da política tal e qual ela é, como ela acontece. Então, por isso, ele é considerado o pai da ciência política, por romper, né, isso que é chamado de realismo político. Romper com essa ideia de um ideal, de a política como ela deve ser, e sim como ela é agora, como ela está acontecendo. Ele traz essa noção de que a gente tem que olhar para a realidade, olhar para os fatos e agir agora, a partir das circunstâncias que você tem, né, dadas da forma como elas são dadas. Então, essa ideia também da ética política diferenciada de uma ética social, né? Isso é claro, né, gente? No sentido de que o governante, ele pode mentir, ele pode trair, ele pode ser mau, ao mesmo tempo, entre ser amado e temido, é melhor ser temido do que amado, embora seja desejado ser as duas coisas, mas se ele tiver que escolher, é melhor ele ser temido, né? Segundo Maquiavel, para que ele mantenha aí o controle, né, do seu governo. E a ideia, então, de que os fins justificam os meios. Então, Maquiavel é a figura central do início da modernidade, do Renascimento, na filosofia política, rompendo totalmente com a religião católica que estava dominando até então. Inclusive, né, a gente falou lá do teocentrismo, inclusive na política. Deus estava em todas as relações. Na ciência, na política, no conhecimento, em todas as relações. E aqui Maquiavel vai ser esse representante, então, dessa ruptura dentro da modernidade. Depois dele, a gente tem os contratualistas, né? São aqueles filósofos dentro da política ainda, que vão falar das teorias do contrato social. Cada um deles vai apresentar uma versão, uma noção de contrato social. Então, essa noção de contrato social envolve esse conceito que é bem importante, que é o estado de natureza. O que é o estado de natureza? É aquele estado pré-social, onde o homem estaria, antes de organizar-se socialmente através de leis, de normas, culturalmente, né? Socialmente, portanto. Então, como seria essa natureza humana? Como seria o homem vivendo entre outros homens antes de ter organização social? Essa que é a ideia do estado de natureza. Mas, para o Hobbes, além disso, ele fala de uma natureza humana mesmo que é intrínseca ao homem. Que mesmo socialmente o homem teria essa natureza, que é má. Ele diz que o homem é mau por natureza, né? Então, qual seria o estado de natureza do Hobbes? Seria aquele estado em que as pessoas vivem um completo caos, uma situação que ele chamou de guerra de todos contra todos. É exatamente essa noção, essa frase que é utilizada.
A guerra de todos contra todos é aquela que é gerada no estado de natureza humana por conta de que o homem é naturalmente vingativo, ganancioso, egoísta, quer tudo para si e ele também é naturalmente livre, portanto, ele pode exercer sua violência, sua força. Isso gera, então, guerra de todos contra todos e, segundo o Hobbes, a única forma de fugir desse estado de caos é através do contrato social, onde o homem entrega a sua liberdade individual e constitui o estado que ele chamou de Leviatã. Aqui a gente está falando de um estado absolutista. O Locke vai dizer que o homem no estado de natureza, ele não tem estado de guerra no Locke, tem estado de natureza. O estado de natureza é aquele em que os homens possuem direitos naturais. E a função do contrato social vai ser garantir de forma institucional, através de leis, esses direitos, os mesmos direitos naturais que o homem já tinha lá na natureza, agora ele vai ter de forma civil, né? Principalmente a questão da propriedade privada, mas são 3 os direitos naturais: direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. E por último, aqui dos contratualistas, o Rousseau. O Rousseau que vai totalmente na contramão do Hobbes e vai dizer que ao invés de ser mal por natureza e viver no estado de guerra porque o homem é mal por natureza, na verdade o homem é bom por natureza. A ideia de bom selvagem, né? Então, o homem nesse momento, ele vive em perfeita harmonia com seus semelhantes, com a própria natureza, porém ele começa a se distanciar da natureza à medida que ele vai descobrindo mais coisas, desenvolvendo técnicas, tecnologias, agricultura, tudo isso, e principalmente a instituição da propriedade privada, dizer isso aqui agora é meu e não é mais seu, pertence a mim e não pertence a você, esse momento aí dentro do estado de natureza é que vai gerar um estado de guerra, que não é igual o estado de guerra do Hobbes, mas é também um estado de guerra que exige um contrato social, né? Então esse contrato social é para organizar a entrada em sociedade, né? Gera máscaras ali sociais. E ele vai dizer também que a desigualdade existe de 2 formas: de uma forma natural, que são características biológicas e físicas, e socialmente também a moral e política, que tem por fundamento a propriedade privada. A forma ideal de organização no Rousseau é aquela que se adequa à vontade geral, que tem o objetivo do bem comum, né? O bem de todos. Não é uma vontade particular, a vontade de cada um, sim a vontade de todos, que ele chamou de vontade geral. Na teoria do conhecimento, o que a gente tem? Esse embate clássico realmente, embora seja da filosofia moderna, é muito clássico dentro de toda a história da filosofia se falar entre racionalistas e empiristas. É uma briga que deu pano para manga, né? Então é interessante ter esse olhar assim sobre o que representou isso. Lembra que a gente está em busca da episteme, né? Na epistemologia, procurando o quê? A verdade. E a briga aqui é uma briga de foice sobre quem tem a verdade, né? Para os racionalistas é totalmente fundado lá naquela ideia platônica, mais idealista, é na razão, é no conhecimento mais transcendente. E para os empiristas não, é mais aquele registro do Aristóteles de que está na natureza, nesse movimento de contato com o mundo, né? Então, o Kant vai ser aí o divisor de águas, né? O Kant vai vir e vai acabar com esse embate e vai trazer uma outra perspectiva para toda a filosofia do conhecimento, da epistemologia. Aqui só para frisar, né, o que representou então essa ruptura do período medieval, da modernidade com o período medieval. Aqui a gente tinha o teocentrismo, lembra que ele estava na religião, ele estava na ciência, ele estava na política, né? Teocentrismo, Deus. E aqui a gente tem então essa ascensão do homem, ascensão do ser humano, ascensão da razão humana.
na epistemologia, né? Todo esse questionamento sobre qual é a fonte da verdade, qual é a fonte do conhecimento verdadeiro, ele tem subentendida uma relação entre sujeito e objeto. Porque é na modernidade que a gente começa a ter essa noção de sujeito, né? O sujeito, portanto, é esse homem, essa razão que está surgindo ali, né? Dentro desse projeto. Então aqui, o racionalismo está dizendo que nessa relação sujeito-objeto, é o próprio sujeito o mais importante ali, a razão, né, subjetiva, que o Descartes vai fundamentar através da dúvida metódica. Lembra que ele chega no penso logo existo, ele está provando a existência desse sujeito, de como ele está surgindo ali. E os empiristas não, através, como vocês já sabem, com certeza, através da relação com o mundo, né? Através dos sentidos. Então, o mundo objetivo, que a gente chama, ele tem uma prevalência aí na construção do conhecimento, mais do que a razão humana. Essa ideia também é importante, que é a noção de inatismo. Grava essa palavra, inato, ideia inata. É aquela ideia que já está na sua cabeça, está na sua mente, antes de você cheirar a flor, ou ver a rosa, ou espetar seu dedo no espinho, você já conhece a rosa, né? Já sabe, já tem uma ideia lá da rosa. A ideia inata é aquela ideia que já nasce com o sujeito. Não precisa do sujeito ter contato com o mundo para ele conhecer. É quase aquela reminiscência lá do Platão, né? Já conheço, só vou lembrar. Então aqui a ideia inata é essa ideia de que não preciso estar em contato com o mundo, não preciso ver a cadeira para imaginar a cadeira, para ter a ideia da cadeira, né? A ideia inata é essa de que, então, essa noção que sugere que tem ideias que já nascem com o indivíduo, já nascem com o sujeito, estão presentes na mente humana, ao nascer de forma totalmente independente do mundo, do meu contato com o mundo. Isso é a proposta dos racionalistas, é a proposta do René Descartes, é a proposta, né, do racionalismo cartesiano. E os empiristas vão ser críticos ferozes dessa ideia. Para eles isso é uma balela, é algo que jamais, não pode existir. Não existe a menor possibilidade da gente gerar conhecimento sem contato com o mundo, dizem eles. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, imagina, todo conhecimento que foi desenvolvido pela humanidade começa naquele ponto inicial, bem básico, que é o contato com o mundo. Através da visão, através da audição, a gente começa a observar, é a observação e a experiência. Essas duas palavras, observação e experiência, são aquilo que definem a doutrina do empirismo, tá? Que vai basear, de uma certa forma, depois, né, no desenvolvimento das ciências, que a gente chama de ciências empíricas. Se for pensar em ciências de laboratório, que fazem, né, experimentações, tudo isso tem origem no empirismo, na filosofia empirista. E o Kant? O Kant chega então para acabar com a briga e dizer assim: tudo isso é importante, existe um elemento racional, meio mais abstrato, que ele chamou de a priori, né? A própria razão, ela é a priori, eu já tenho, quando eu nasço, eu já tenho a minha razão, a minha estrutura cognitiva para conhecer o mundo. Porém, eu preciso de conteúdo. Como que eu vou conhecer? Eu preciso conhecer as coisas, eu preciso de conteúdo. E esses conteúdos, que são a partir do contato com o mundo, é o que ele chamou de a posteriori, que seria depois, né? Depois, no sentido de depois desse contato. Ele também vai dizer quais são os alcances e os limites da razão. Ele vai olhar para a própria razão humana e vai se debruçar aí para ver se ela realmente pode conhecer tudo. Essa hora não é isso?
aqui, lembrando que o Descartes utilizava um método, né? O método é chamado de dúvida metódica, onde ele segue lá os passos até ele chegar no penso, logo existo, no código cartesiano. Por que isso é importante? Dentro desse projeto, lembra que ele está inserido no projeto da modernidade, que está trazendo a racionalidade, o homem como fundamento, né? E aqui já está, o Descartes ele é contemporâneo daquela revolução científica, onde começa a se falar em método científico. Então, é nesse momento que tem o desenvolvimento do método científico. E aqui, essa utilização do método para fundamentar um sujeito racional é algo muito importante dentro desse contexto, desse projeto. Então, como que ele chega, né? Enquanto eu duvido, eu penso. Né, ele vai duvidando de todas as coisas, dos sentidos, dos sonhos, dos raciocínios, de repente ele para e diz, olha, enquanto eu estou duvidando, estou colocando aqui o meu método em prática, estou duvidando, eu estou pensando. Se eu estou pensando, então é necessário que eu exista, eu existo enquanto sujeito pensante. Respostas, então aqui ele chega nessa primeira verdade clara e distinta, que também é uma expressão muito utilizada para se referir aí à primeira certeza que o Descartes chega, né, dentro do método dele, verdade clara e distinta. Para o empirismo, ao contrário, Locke vai dizer que a mente é uma tábula rasa, ou seja, não tem nada nela, não tem nenhuma ideia inata, não tem nada. Apenas a partir do contato com o mundo, das impressões, é que a gente vai conseguir começar a desenvolver conhecimento. E o Hume vai dizer que a gente só conhece mesmo aquilo que a gente observa no momento que a gente observa. E ele vai fazer aquela crítica do princípio da causalidade, de que a relação de causa e efeito que a gente observa nas coisas não está nas próprias coisas, e sim no nosso hábito de achar que aquilo vai se repetir, porque a gente verificou que se repetiu, a gente acha que sempre vai se repetir. Aquele exemplo do sol nascer, por exemplo, né? Ou daquela ave que é alimentada todos os dias quando o sol nasce e um belo dia ela espera que vá ser alimentada e ela é decapitada para virar um prato. E essa é a ideia de ruptura com essa cadeia de causalidade, que seria uma causalidade, né? Ou seja, ele diz que nada garante que isso realmente vá se repetir, sempre. E aí o Locke, o Kant, através dessa crítica do princípio da causalidade, dizer, é despertado do sono dogmático, do dogma, né? Essas duas outras filosofias, tanto o empirismo quanto o racionalismo, para eles estão ali no nível do dogma, dogmáticas ainda. E aí o Kant, então, vai fazer aquela crítica, né? E vai dizer que a razão, ela conhece apenas o aspecto fenomênico, o mundo fenomênico. Então, o que é o mundo do fenômeno? É aquela parte do mundo objetivo que a gente pode conhecer através da razão. Embora exista uma outra, chamada de númeno, ou coisa em si, que a gente não é capaz de atingir racionalmente, nós não podemos. E as categorias, que eles chamam categorias de entendimento, que estão envolvidas nesse processo aí, são o espaço e o tempo. Tudo aquilo que eu posso conhecer, eu conheço dentro dessas categorias espaciais e temporais. Pode ser que haja coisas fora do tempo, fora do espaço, eu não posso conceber porque faz parte da minha limitação racional. É isso que ele está dizendo quando ele, né, delimita aí os limites da razão, onde ela pode chegar. Um aspecto importante do Kant, lembrando que o Kant é o principal filósofo do iluminismo, tá? O iluminismo também cai bastante. Bom, já é filosofia moderna, mas assim, sempre cai uma questãozinha sobre Kant ou sobre iluminismo. E aí o Kant, ele é o principal, assim, teórico do iluminismo, onde ele fala, né, inclusive ele tem um texto que é chamado, a palavra esclarecimento significa o mesmo que iluminismo. Então, ele tem um texto que é intitulado Resposta à Pergunta, o que é esclarecimento? Que, inclusive, os filósofos contemporâneos da Escola de Frankfurt, que a gente vai ver se dá tempo ainda, eles vão fazer uma crítica a isso, a essa ideia de esclarecimento aqui do iluminismo kantiano. Então, o que é essa ideia? A de você expandir ao máximo a razão humana
Isso significa o quê? Você ter autonomia, você não precisar da tutela de outras pessoas, né? Nem do Estado, nem da religião. Ter liberdade. Um dos ideais do iluminismo era a liberdade, né? Liberdade de pensamento. Então, para você ser livre, ter um pensamento livre, você precisa ter autonomia racional, né? Então, alcançar a sua maioridade. Então, ele diz que o processo de esclarecimento, ou seja, que proporciona esse iluminismo, ele é responsabilidade do próprio indivíduo. O indivíduo tem que tomar a iniciativa de sair dessa estágio de menoridade e utilizar a sua razão, né? Desenvolver a sua razão para chamado também de emancipação da razão, né? O projeto de emancipação da razão. O que é uma emancipação? A gente tem aí, né, uma pessoa que é menor de idade, aí a gente vai e emancipa ela, né? O que é emancipar? Torná-la responsável por si mesma, né? Ela passa a ter direitos como o de uma pessoa maior. Então aqui, esse projeto de emancipação da razão, a razão por ela mesma, né? Envolvendo aí todo aquele projeto, né, de que a razão ela traz progresso para a humanidade. O desenvolvimento da razão traz progresso para a humanidade. Tudo bem até aqui? Tá, aí a gente viu, mais uma coisa importante do Kant, que é a parte da ética, o imperativo categórico, tá? Então, o que é o imperativo categórico? É a parte ética do Kant, onde ele vai dizer aquela célebre frase: haja apenas segundo uma máxima tal que possa, ao mesmo tempo, querer que a sua ação se torne uma lei universal. Trocando em miúdos só faça aquilo que você aceite como válido universalmente, que você queira que todos os seres humanos da face da Terra ajam do mesmo jeitinho que você age, né? O imperativo categórico é esse elemento racional, eu tenho que refletir sobre como eu vou agir. A norma ética aqui, ela é racional, então ele oferece bases racionais para a moral. Não é uma lei que vai impor para mim como eu devo agir. É a minha própria razão, a autonomia da razão. Quanto mais eu uso a minha razão, né, segundo ele, quanto mais você desenvolve a sua racionalidade autônoma, a sua autonomia, você então é capaz de ter essa visão ética, né, agir de acordo com a razão. Ok? Daí entramos na contemporânea. O que acontece com todo esse projeto da filosofia moderna? A razão, o antropocentrismo, o homem no centro do universo, essa ideia de progresso da ciência, trazendo o progresso da humanidade, tudo isso é o projeto da modernidade, não é? Na contemporaneidade isso cai por terra. Cai por terra por quê? Porque nesse momento a gente vai ter, bom, é claro, a gente tem a Revolução Industrial, que traz muito desenvolvimento tecnológico no começo, já é uma continuação, na verdade, daquele projeto da modernidade, né? Traz todo esse desenvolvimento da razão, traz desenvolvimento industrial, desenvolvimento tecnológico, porém, isso é utilizado para o progresso humano como era o ideal iluminista, como era o ideal lá da modernidade? Não. Por quê? Porque a gente tem uma Primeira Guerra Mundial com 70 milhões de mortos, ou melhor, esse é o saldo das duas guerras, né? Uma Primeira Guerra Mundial com 10 milhões de mortos, né? Uma Segunda Guerra Mundial com 70 milhões de mortos, a gente tem a ascensão do fascismo, do nazismo, a imprensa que foi descoberta lá naquele período e representava algo muito bom para a humanidade, foi utilizada para fins de perseguição, né? de propaganda do nazismo, de manipulação, tudo isso, então, faz os filósofos desse período pensarem que aquele projeto fracassou, né? A razão não era tudo isso que se esperava. A razão humana não trouxe aquilo que eles esperavam que trouxesse, né? Então, é dentro desse contexto que se desenvolve a filosofia contemporânea, de uma total descrença em tudo aquilo que era valorizado na modernidade, né? E aqui a gente vai ter também, ou seja, aqui está se abalando esse projeto da modernidade da razão. E principalmente um aspecto que é muito importante é o desenvolvimento da psicanálise com Freud.
porque a gente falou tanto sobre razão, toda a história da filosofia, o Freud chega e diz assim que a razão ela é um pedacinho assim, ó. A mente consciente humana, ela é muito pequena perto de todo aquele universo inconsciente que move o ser humano, né? Então, isso faz parte dessa crítica, o desenvolvimento da psicanálise está aí fazendo parte dessa crítica ao projeto da modernidade, que é uma característica, então, da filosofia contemporânea. E a filosofia contemporânea é múltipla, então tem um monte de escola, um monte de filósofos, cada um fala uma coisa, desenvolve vários temas, tem uma multiplicidade realmente de coisas, mas a gente tem, no século XIX, que é o comecinho lá da contemporânea, a primeira parte, uma tradição chamada de filosofia alemã, que são os alemães que continuam dialogando ali depois de Kant, né? Então, Kant, Schopenhauer e Nietzsche. E depois, no século XX, temos o existencialismo e outras correntes, né? O pós-estruturalismo, a teoria crítica, a escola de Frankfurt. É também nesse momento, nesse período, que vai ser desenvolvida a teoria do Karl Marx, né? Bom, então a filosofia contemporânea sendo esse resultado desse colapso da narrativa iluminista, né? Ou seja, a ideia de que o progresso do ser humano seria alcançado a partir da cultura, da ciência e da tecnologia do domínio da natureza. Essas guerras, então, Primeira e Segunda Guerra Mundial, vão gerar uma crise generalizada, né? Econômica, política, cultural. O homem vai olhar, então, para si mesmo e perdeu todas as bases ali que ele tinha, né? E vai se perguntar sobre o que é o ser humano, o que é a existência, o que é o ser humano. Dentro da filosofia alemã, a gente tem então Schopenhauer e Nietzsche. Gente, Schopenhauer e Nietzsche foi a nossa aula passada. Todo mundo estava na aula passada? Não? Não? Tá. É porque não vai dar tempo de ver o que eu não falo com vocês sobre Foucault e a teoria crítica da escola de Frankfurt. Bom, vamos lá. Então, assim, no comecinho ali, dialogando com Kant, a gente tem o Schopenhauer, né? Schopenhauer, que vai dizer, ele é considerado como filósofo pessimista, ele vai dizer que toda a vida ela oscila entre dor e sofrimento. Por quê? A única coisa que existe, que define a vida humana, é a vontade. A gente tem uma vontade, o homem é movido por um ciclo, uma sucessão infinita de desejos, de querer. Então, tudo que eu quero, eu consigo, através da realização do meu desejo, uma satisfação, porém daqui a pouco isso já me gera dor novamente. Então ele diz que a vida não passa dessa sucessão de desejos e é dor e sofrimento, tédio, que cai na noção de nada, de niilismo. Então o Schopenhauer é um dos primeiros filósofos que a gente associa a ideia de niilismo, um filósofo niilista, no sentido de nada, né? Não existe sentido para a existência, ele vai dizer, não tem sentido nenhum. Ele propõe aqui duas saídas para esse problema da existência, que seria a anulação da vontade. Se a vontade, desejo, que causa dor, eu anulo a vontade. Quem conseguiu fazer isso? Cristo, Buda. Não é para qualquer um. O homem é definido pela própria vontade. Como que ele vai chegar nisso? Talvez ele consiga, mas é para poucos, através do que a gente chama de ascetismo, né? Anular totalmente a vontade. Tem uma outra forma que ele diz, se entregando à fruição estética, à arte e à música. Daí vem Nietzsche que vem abalando todas as estruturas de toda a filosofia. O Nietzsche vai combater toda a tradição filosófica desde Sócrates. Ele ele não aceita a filosofia socrática, né? Ele diz que toda a filosofia socrática
platônica, representou, desde aquele período, uma decadência da cultura, uma decadência do homem, e a única filosofia que para ele é aceita é a filosofia dos pré-socráticos. Já deu uma horário? Já? Para vocês organizarem as coisas. Vocês querem fazer alguma pergunta específica sobre algum período, tirar dúvida, enfim? Alguma dúvida que vocês acham que é mais... Sim ou não, gente? Eu tenho. Sim. Em relação à redação, estão falando que dois temas estão provavelmente cair. Primeiro é alfabetização e saúde mental. Primeiro é o quê? Alfabetização. Tá. Saúde mental dá para usar Freud. Dá. Alfabetização, o que daria para usar como repertório, assim? Acho que o Paulo Freire. Paulo Freire, talvez, sim. Não pensei muito sobre isso, na verdade. Mas é legal você estar bem aberto no momento de fazer a sua redação, porque depende muito da orientação dos textos, né? Os textos motivadores, às vezes, eles já trazem. Por exemplo, eu queria falar de indústria cultural, justamente porque no tema do ano passado, por exemplo, quando se falou de cinema, você poderia... Teve muitas pessoas que utilizaram, né, o conceito de indústria cultural e encaixaria perfeitamente. Então, assim, não hesitem em usar conceitos filosóficos da filosofia ou da sociologia. Enriquece muito a sua redação, porém faça isso com propriedade. Não dá para jogar lá um conceito sem explicar algo que não se encaixa bem, porque acaba não ficando pior, na verdade, né? Então, sempre ter essa noção de como trazer, como associar o conceito filosófico com a atualidade, né? Mas os próprios textos motivadores, eles trazem muitas dicas de como você fazer isso. Professora, essa ideia de Frankfurt, ela é a favor da indústria cultural ou é Não, a indústria cultural é um conceito da escola de Frankfurt, do Adorno e do Horkheimer, que justamente está fazendo uma crítica à cultura de massa. Né? O que é cultura de massa? Você produzir cultura em série, por exemplo, vamos dizer, o quadro da Mona Lisa. O quadro da Mona Lisa a gente vê hoje em qualquer lugar, de diferentes formas, punk, né? De diferentes registros, mas aquele quadro faz parte dentro da cultura clássica, fez parte de uma... Ou, por exemplo, a musiquinha do gás. A gente já falou até a musiquinha do gás, né? Você ouve aquele... Não é? Aquilo é uma sinfonia do Beethoven, né? Então, como que a indústria cultural, ela faz isso de desvincular a arte do seu processo, que é um processo longo para o artista gerar aquilo, e transforma em bens de consumo, algo que dê dinheiro, algo que dê lucro, e principalmente que é utilizado muitas vezes para manipular as massas, né? Então, por exemplo, todo mundo aqui já deve ter jogado War, já deve ter jogado Monopólio, o Jogo da Vida. São instrumentos de cultura que, segundo eles não estão dando esse exemplo desse jogo, mas são instrumentos de cultura, ali, produtos culturais que são utilizados de uma certa forma para dominar, para incutir ali a ideologia dominante, né? Qual é a ideia do War? Você vence quando? No War. Quando você domina mais territórios, não é? Qual é a ideia do monopólio? Ou no jogo da vida? O jogo da vida você ganha quando você fica milionário, você perde quando você vai morar no campo e virar professor de filosofia. Né? Mais ou menos isso. Então, assim, esses produtos culturais utilizados de uma forma que controla as massas sem que elas, de uma forma que elas acham que é um entretenimento, que é um lazer, mas que está exercendo a influência. Essa é a principal noção de indústria cultural. Coisas geradas em massa, por exemplo, surge lá um cantor sertanejo que faz muito sucesso. Vai surgir 10, 20, 30, naquele mesmo modelinho, porque aquilo vende muito, faz as pessoas ficarem felizes, alegres, enfim, não utilizarem mais a sua razão crítica, que eles chamam, fazem uma diferenciação de razão crítica e razão instrumental. Tá bom? Boa prova!